Donald Peterson, um capitão do exército de 51 anos, voltou para casa após uma missão e encontrou sua filha dormindo no chão da cozinha. Quando ele descobriu que sua esposa, madrasta da menina, forçou ela a isso, ele deu o troco na mesma moeda ou pior. O capitão Donald Peterson não via a hora de chegar em casa. Ele ficou fora do país por mais de 8 meses e nem sempre conseguia manter o contato com a família. Ele serviu 4 vezes no Afeganistão, até as tropas americanas serem permanentemente retiradas do país. Donald era um oficial condecorado e respeitado entre os militares e seus amigos. Sempre dizia que seus comandados no Afeganistão eram sua segunda família, mas Donald já tinha mais de 50 anos e, conforme o tempo passava, mais ele sentia saudade de sua verdadeira família. Ele cumpria seu dever, mas não tinha mais a mesma disposição para ficar longe de sua esposa Margaret, da filha Caroline e dos enteados Alyssa e Henry por tanto tempo. Quando ele se casou pela segunda vez, Caroline, sua filha biológica, era apenas uma criança de 3 anos, e Margaret já tinha 2 filhos maiores que ele recebeu muito bem em sua casa. Em seu último turno no Afeganistão, a comunicação por telefone ou internet era muito instável. Às vezes, tinha que se contentar com uma chamada de vídeo de apenas alguns minutos. Numa dessas chamadas, Donald avisou que ficaria longe de casa até a retirada das tropas do Afeganistão, mas liberaram o homem 2 meses antes do prazo, e ele voltou para o seu país muito feliz. Agora estava dirigindo de volta para a Flórida, onde ficava sua casa. Nem acreditava que iria rever filhas, filho e esposa. Não avisou que estava chegando mais cedo. Queria fazer uma surpresa, mas mal sabia que ele é quem ficaria sem palavras ao voltar. Assim que estacionou o carro, Donald nem fez questão de pegar as malas. Era cedo e foi até a porta da frente com olhos marejados e um enorme sorriso no rosto. Chamou pelas filhas e pela esposa, mas não ouviu nenhum barulho vindo da residência. "Querida, sou eu, voltei!" Ele gritava enquanto tentava achar as chaves. Como não teve resposta, olhou para a garagem e não viu nenhum carro além do seu. Será que tinham saído? Bom, se não estivessem em casa, teriam uma baita surpresa quando voltassem. Encontrariam ele lá dentro, vendo televisão no sofá com uma cervejinha do lado. Quando finalmente conseguiu abrir a porta da frente, chamou por todos, mas ninguém respondeu. A casa estava silenciosa demais. Ele chamou mais uma vez e só depois de alguns segundos é que ouviu uma voz fraca responder: "Papai, estou aqui." "Caroline, onde você está?" Ele gritou de volta. A voz tinha soado tão baixinha que deixou o oficial preocupado. Ele sabia que era Caroline, mas sua filha era uma pessoa alegre e falante. Não era comum que ela falasse com uma voz tão mirradinha. Seguiu pelo principal corredor da casa, conferindo cada cômodo. Não havia ninguém em nenhum deles. Chegou então à cozinha, cuja porta parecia trancada. Foi preciso que ele arrombasse usando toda a força de seu corpo. Caroline estava lá, chorando. Ela correu até ele e o abraçou. A menina soluçava e apenas agradecia por ele estar de volta. "Senti tanta sua falta, tanto," ela dizia. Donald não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele já tinha servido fora do país outras vezes e até por mais tempo, mas nunca tinha voltado e encontrado a filha naquele estado, nem mesmo quando ela era bem novinha. Enquanto abraçava Caroline, ele viu que havia um colchão no chão da cozinha. Nesse momento, ele afastou a menina de seu peito e perguntou por que aquilo estava ali. "Você está dormindo aqui, Caroline?" Donald disse. A garota queria dizer algo, mas não conseguia. Ela gaguejou e voltou a chorar, embaralhando as palavras. O pai a abraçou novamente e pediu que ela se acalmasse. "Ai, pai, ai, por favor," disse a garota, gemendo e com cara de assustada. Donald esperava uma festa quando chegasse, e agora estava confuso e começando a ficar com medo. Então ele usou a voz de comando que aprendeu no exército para pedir que a filha se acalmasse e explicasse direito o que estava acontecendo ali. "Começa me explicando por que estava trancada na cozinha e por que tem um colchão aqui," ele pediu em tom sério. Caroline soluçou mais uma vez e se recompôs. E então disse: "Você não vê? Você vai embora de novo e eu vou ficar aqui com ele sozinha." Donald ainda não entendia, mas abraçou a filha e disse que seu turno tinha acabado. Ele não iria para longe dela nunca mais e que tinha até voltado antes do que previa. "Mas por favor, chega disso. Me conte o que houve com você." O pai pediu e então a filha começou a relatar a história. 6 meses atrás, Caroline contou que sua meia-irmã Alyssa começou a reclamar de ter que continuar dividindo um quarto com ela. Quando Donald se casou com Margaret, ela e os seus 2 filhos foram morar na casa do oficial militar. Henry teria um quarto só para ele, enquanto Alyssa dividiria o quarto com a pequena Caroline. Naquela época, Alyssa ainda era pequena e tinha ficado super animada com a novidade de ter uma irmãzinha. Era a mais encantada com a ideia de dividir o quarto com a caçula da família. Dizia que iria cuidar de Caroline e vê-la crescer bem de perto. E praticamente durante toda a infância, as
duas se deram bem, apenas com os desentendimentos corriqueiros e naturais de quem vive sob o mesmo teto e na mesma família. Foi só na adolescência que a individualidade de Alyssa aflorou e a jovem sentiu que precisava de mais privacidade e espaço. E ter a irmã no mesmo quarto que ela a atrapalhava. Às vezes, Alyssa pegava suas coisas e ia para o banheiro só para não ter que dividir o espaço com a irmã, mas sua vontade mesmo era que Caroline saísse de lá. Nos últimos anos, as reclamações de Alyssa se tornaram cada vez mais frequentes e a garota foi ficando cada vez mais amarga com Caroline. Nas duas primeiras incursões de Donald em missões fora do país, a filha e a enteada eram crianças e não tinham nenhum tipo de briga séria por causa do quarto. Na terceira vez, elas já eram maiores. Um dia, Alyssa aproveitou que não tinha ninguém em casa e resolveu ficar em seu quarto com o namorado. 15 minutos depois, Caroline chegou sem avisar e entrou no quarto, deixando o casal assustado e sem graça. Caroline não esperava encontrar ninguém no local e não queria interromper nada, então ficou muda ao ver a irmã e o namorado ali sozinhos. Ai, me desculpa, Alyssa. A caçula balbuciou, corada de vergonha. Não sabia que tinha alguém aqui. Você não me falou nada? Alyssa ficou uma fera. Foi pra cima da irmã berrando, dizendo que ela deve bater na porta antes de entrar e parar de ser uma estraga-prazeres pra ela. Caroline respondeu que não sabia que ela estaria na casa e, além disso, o quarto também era dela e ela tinha o direito de entrar quando quisesse. Alyssa ficou vermelha de raiva e gritou: ter que morar com você é a pior coisa que já me aconteceu. Queria que você sumisse daqui. Caroline desceu as escadas correndo e chorando. Enfiou a cara nas almofadas do sofá, gemendo, muito sentida com as palavras da meia-irmã. Apesar de todos os desentendimentos que já tiveram e de saber que Alyssa queria mais espaço, nunca tinha sido tratada daquela forma. Quando Margaret chegou minutos depois e viu a menina chorando, Caroline não falou nada sobre Alyssa estar no quarto com o namorado. Apenas explicou que elas tinham brigado e que Alyssa queria que ela sumisse de sua vida. Caroline esperava que Margaret conversasse com a filha, mas a mulher apenas suspirou e disse: às vezes eu queria que vocês sumissem, igual seu pai, e saiu da sala sem dar mais explicações. Caroline ficou muito confusa e só o passar dos dias aliviou aquele sentimento de se sentir deslocada. A partir desse dia, as duas meia-irmãs nunca mais se falaram como antes. Quando Donald estava em casa, se tratavam com cordialidade. Quando ele se ausentava, Alyssa era fria ou simplesmente ignorava Caroline. A menina nunca tinha falado nada disso para seu pai, porque achava que ele, um capitão do exército, já tinha responsabilidades demais. Tinha a sua família militar para comandar, como Donald sempre dizia, e tinha a família do coração. Além disso, Caroline achava que todos aqueles problemas com a irmã poderiam ser superados sem precisar da intervenção de seu pai. Mas Caroline estava errada. Quando Donald Peterson foi para o Afeganistão pela última vez, tudo chegou ao limite. Henry, o filho mais velho de Margaret, resolveu viajar com a namorada e deixou bem claro para todas as mulheres da casa que não queria ninguém usando o quarto dele. Todas as suas coisas continuariam ali até ele voltar. Sem avisar ninguém, ele trancou o quarto e levou a chave embora. Nem mesmo Margaret tinha uma cópia. Já Alyssa não esperou nem uma semana para intensificar suas críticas abertas a Caroline. Ela queria o quarto só para ela e ponto final. Mas eu não tenho onde dormir, me vestir e tudo mais, tentou argumentar. Se vira, dorme no sofá. Eu cheguei primeiro aqui, é meu direito, respondeu a irmã. Nossa, Alyssa, por que você me trata assim? Nós éramos amigas. Caroline rebateu. Eu não aguento mais você colado em mim. Quero meu espaço, minhas coisas, meu espelho. É um inferno não ter nada disso por causa de você. Alyssa gritou para toda a casa ouvir. E aos berros, ela retirava as roupas e objetos da irmã que estavam no quarto e jogava no corredor. O barulho desse embate chamou a atenção de Margaret, que subiu as escadas correndo. A Alyssa está me expulsando do meu próprio quarto. Margaret, por favor, me ajuda, pediu a menina. Mas Margaret apenas olhou para sua filha legítima e disse: eu não vou ficar me metendo nas encrencas de vocês duas. São bem grandinhas e podem se resolver sozinhas. Ao ouvir isso, a decepção tomou conta do rosto de Caroline, enquanto Alyssa ria sarcasticamente. Ela estava sendo cruel e estava gostando disso. Caroline implorou para que Margaret abrisse o quarto de Henry e a deixasse ficar lá, mas a madrasta respondeu que não iria comprar briga nenhuma com seu filho e que, mesmo que pudesse deixá-la entrar lá, não tinha a chave. A Caroline restou tentar dormir no sofá pelas semanas seguintes, contraindo uma dor nas costas terrível. Várias vezes pensou em contar o que estava passando para seu pai, mas Margaret a impediu, dizendo que Donald estava em missão em uma terra estrangeira, com 1000 ocupações e perigos ao seu redor. Você acha mesmo certo preocupar o seu pai com uma besteira dessas enquanto a vida dele está em risco? Você devia resolver essa situação sozinha e mostrar pra ele que você não é uma fraca, Caroline, disse a madrasta. A menina chorou muito nesse dia. Se sentia uma imprestável e fraca, sem entender por que aquilo estava acontecendo. Tinha uma saudade enorme do pai e não tinha autoridade para enfrentar ninguém naquela casa. Ela precisava dele, mas o pai estava longe
e muito ocupado. A menina não se sentia no direito de ser mais um fardo para o capitão. Donald agora ouvia todo o relato de Caroline com um misto de aversão e culpa. Quando se casou com Margaret e começou a conviver com Alyssa e Henry, sempre tinha tratado os dois como se fossem seus próprios filhos. Donald era um capitão do exército. Era rígido, sim, mas era leal às pessoas que amava. Ele sabia que disputas entre as meninas poderiam acontecer, mas não imaginava que tivessem chegado àquele estado. Mais do que isso, não entendia como sua esposa não tinha feito nada para remediar a situação em sua ausência e sentia-se culpado por não ter visto nada disso bem debaixo de seu nariz. E onde está Margaret e os outros agora? Ele perguntou a Caroline, enfim. A menina respondeu que tinham viajado fazia 4 dias para comemorar o aniversário de Alyssa na praia, onde iriam se encontrar com Henry, mas que era uma coisa fechada para a família deles. Afinal, o ex-marido de Margaret, pai de Alyssa, também estaria lá, e por isso Caroline estava dormindo na cozinha. Margaret me deixou aqui trancada. Tem uns sanduíches para eu comer e o que sobrou na geladeira. Ela disse que ia me trancar aqui para eu não mexer nas coisas da Alyssa, nem tentar tomar meu quarto de volta. Eu já gritei, mas ninguém apareceu. Nosso telefone tocou lá da sala, mas eu não conseguia sair para atender. A menina terminou, deixando todas as lágrimas saírem dos olhos de novo. Então eles ouviram alguém chamando da porta da sala. Donald foi até lá para ver quem era e uma mulher de quase 50 anos estava do outro lado. Querida, sou eu, Fiona. Ela se apresentou. Donald não sabia quem era Fiona, mas Caroline informou que era uma vizinha que tinha se mudado há 4 meses para aquela rua. Fiona era muito simpática e atenciosa. Tinha conhecido Margaret e achava muito estranho o fato de a caçula da casa dormir no sofá. Desde então, sempre que passava pela casa ou encontrava Caroline, perguntava se estava tudo bem e se ela precisava de alguma coisa. Donald então abriu a porta e se apresentou como o marido de Margaret e pai de Caroline. A mulher tinha um prato coberto nas mãos. Olá, eu sou a Fiona, sua nova vizinha. Faz tempo que eu não vejo carros na garagem aqui, mas ouvi barulhos. Eu tentei ligar, mas ninguém atendeu. Agora que vi um carro aqui, eu resolvi trazer essa comida para Caroline. Ela está? Donald então percebeu que as intenções da mulher eram boas e deixou ela entrar. Ao ver Caroline toda descabelada e com os olhos vermelhos de tanto chorar, além do aspecto frágil e fraco, correu para abraçar a menina, perguntando o que tinha acontecido. Pai e filha então contaram tudo a ela. Fiona disse que tinha pensado em chamar o serviço social algumas vezes porque sabia que tinha algo acontecendo, mas tinha medo de se envolver sem ter certeza e acabar piorando as coisas. Afinal, a menina nunca tinha falado nada para ela. Enquanto conversavam, Caroline comia o que a vizinha tinha levado. Era a primeira vez em vários dias que podia degustar uma refeição de verdade. Donald agradeceu a preocupação de Fiona e assegurou que agora tudo seria resolvido. Assim que a mulher saiu, ele começou a pensar no que faria com Margaret e os filhos dela. 2 dias depois, Margaret voltou para casa junto de Alyssa e Henry. Assim que chegaram, não conseguiram colocar o carro na garagem. Havia 3 colchões no gramado da frente da casa, incluindo o do casal. Espalhados pela estrada também estavam diversos objetos e roupas que pertenciam a Margaret e seus filhos. Quando eles viram aquilo, ficaram em choque. Henry fez uma cara de idiota. Alice tapou a boca e Margaret ficou furiosa imaginando que aquilo era obra de sua enteada. Aquela imbecil deve ter se soltado e aprontado tudo isso. Caroline, você me paga! A mulher gritou e avançou para dentro da casa com passos largos. Ao abrir a porta, deu de cara não com a menina, mas sim com seu marido, que a esperava calmamente sentado no sofá, com a TV ligada e com uma cerveja na mão. Oi, Margaret, você finalmente chegou. Gostou da arrumação que eu fiz na casa? Disse ele, sem elevar o tom de voz, mas com uma expressão severa no rosto. A esposa não esperava vê-lo ali e quis saber quando foi que ele chegou. Fui dispensado mais cedo da missão e resolvi fazer uma surpresa para minha família, mas quando cheguei aqui, acho que foram vocês que me deixaram uma surpresa, não é? E uma não muito agradável, disse ele. Margaret sentiu o coração acelerar. Ela quis tentar falar, mas se atrapalhou com as palavras. Então Donald Peterson a interrompeu. Eu já sei de tudo o que aconteceu aqui enquanto eu estava fora do país. Não tem nada mais que você possa explicar. Estou muito decepcionado, Margaret. Com você, com Alyssa e com Henry. Pessoas que eu achei que eram minha família, disse o capitão do exército. Você não pode fazer isso com a gente, Donald. Vamos conversar e nos acertar. Não pode nos despejar dessa forma. Para onde iremos? A mulher questionou. O marido então avisou que Caroline estava instalada de volta em seu quarto. E quanto aos 3 outros, ele deixou claro que não estava expulsando ninguém da casa. Afinal, que tipo de homem eles pensavam que ele era? A Caroline passou 4 dias dormindo na cozinha. Então o que vai acontecer agora é que vocês vão colocar os colchões na garagem e podem dormir lá. Acho que é justo, ele disse. Alyssa e Henry começaram a gritar, dizendo que não faria nada daquilo. Isso é um absurdo, Donald. Vai deixar sua esposa e seus enteados pra fora de casa? Ficou maluco? Disse Margaret, defendendo
dos filhos. A esposa que eu achei que tinha era uma mentira e eu não vou dar nenhuma segunda chance para uma pessoa que mentiu todo esse tempo para mim, ele disse. Donald então usou o tom mais autoritário que podia e avisou que a casa era dele antes mesmo de conhecê-la e que todos eles tinham traído sua confiança ao abandonar sua filha sozinha. Se eles não queriam passar uns dias na garagem, que se mudassem então. Nesse momento, a Alyssa começou a chorar no ombro de Henry. Margaret percebeu que era o fim da linha, mas ela não se sujeitaria à vontade do marido. Você vai ver, Donald, eu vou tirar cada centavo seu por isso. Você vai se arrepender, a esposa gritou. Não vai tirar mais nada do que é meu, Donald respondeu com a voz branda. Já liguei pra polícia e pro meu advogado e contei o que vocês fizeram com a minha filha. Temos até uma testemunha. Isso que vocês fizeram é abuso e cárcere privado, Margaret. Então recolham suas coisas e caiam fora daqui antes que a situação fique ainda pior pra vocês, disse o homem se virando pra subir e ficar no quarto com Caroline, de onde puderam ver lá embaixo Margaret, Alyssa e Henry recolhendo suas roupas e pertences, colocando no carro e indo embora algum tempo depois. Nas semanas que se seguiram, Donald se dedicou em tempo integral a Caroline. Fiona, a nova vizinha, continuou visitando a menina quase todos os dias. Ela se dedicava para evitar que Caroline sofresse com o trauma causado pelo ocorrido. Pouco tempo depois, souberam que a denúncia feita por Donald tinha surtido efeito. Para não ser presa, Margaret teve que fazer um acordo com um promotor, pagou uma multa, teria supervisão de uma assistente social regularmente e era obrigada a cumprir centenas de horas de trabalho social. Donald pediu o divórcio e logo toda a papelada foi assinada. A partir de agora, ele sabia que não teria mais compromissos militares fora do país e se dedicaria integralmente a Caroline, que foi o que restou de sua família. Mas Fiona continuava frequentando a casa, às vezes levando torta e bolos, outras vezes com pratos de lasanha e macarronada. No começo, eram apenas para a menina, mas logo ela começou a preparar para Donald também. Em um piscar de olhos, ela já estava cozinhando para os três. Fiona e Donald estavam ficando cada vez mais próximos. Caroline voltou a ser uma pessoa alegre e falante e não dava sinais de sofrer com o trauma. Ela foi a primeira a perceber que talvez uma nova família estivesse se formando. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like, e esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.